te abençoe poderosamente. É um prazer estar com você mais uma vez em um novo vídeo com o tema hoje, o que você vê? E nós vamos decorrer hoje na palavra de Deus em profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 11. Vamos ver então o que o Senhor quer nos falar. Espero que os vídeos tenham sido de grande edificação para a sua vida e já te convido a se inscrever, que todas as semanas temos um vídeo novo para você. Você se inscrevendo estará contribuindo para o ID de Jesus. Ser tu uma bênção e faça isso agora para a glória de Deus. Eu conto com você nessa caminhada cristã do ID, de fazer o ID de Jesus. Então vamos ver o que Deus quer falar conosco. Jeremias capítulo 1, capítulo 1, versículo 11. A visão da vara de amendoeira. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus estava convocando, chamando um jovem por nome Jeremias. Esse jovem, quando ouviu o chamado de Deus, falou: Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou como uma criança. E Deus respondeu a ele: não digas que és uma criança. Nós podemos não ter a capacidade, mas quando Deus chama, Deus capacita. Você foi chamado por Deus, então Deus irá passar você por escolas de aprendizagem do Espírito Santo. Tenha certeza que Deus irá te confrontar, tu irás ter experiências grandiosas com o Senhor, com a presença dEle. E antes do chamado, quando Jeremias recebeu a chamada e Deus profetizou que ele falasse o que o Senhor ordenasse, ele muito ficou temeroso. Mas Deus deu uma palavra profética a Jeremias dizendo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca de Jeremias. E o Senhor diz: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quando Deus chama, Deus capacita. A Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu encherei de palavras. Por que estás tu com medo da multidão ou das pessoas ou de alguma situação adversa venha acontecer? Se Deus é por você, quem será contra você? Levante-se e veja como Deus falou com Jeremias, fala com você através desta palavra. O Senhor mandou Jeremias, perguntou a Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? O que tu vê? O que você vê? Muitas vezes o nosso olhar se desvia da palavra de Deus. Muitas vezes o nosso olhar, ele olha para as circunstâncias que estamos a viver. Olhamos para o sistema, olhamos para as dificuldades, as grandes muralhas, os obstáculos. Olhamos para tantas coisas, olhamos para a nossa fragilidade, nossa incapacidade e dizemos: não sou eu, ou então eu não tenho condição. Mas quando nós olhamos para o Senhor, tudo fica diferente, porque o foco muda. Isaías, quando falou à igreja, a Israel, disse: olhai para o Senhor e vós não sereis confundidos. Você está confundido porque você tem olhado para as circunstâncias, você tem olhado para o mar revolto, você tem olhado para as ondas, para a incredulidade das pessoas.
mas eu te convido a fazer o que o Senhor está ordenando a Jeremias. Ele diz: Jeremias, o que você está vendo, o que você vê? Quando você foca no Senhor, você deslumbra um futuro de esperança, de projetos novos e de caminhos novos. Você desfruta de uma presença gloriosa vinda da parte de Deus para a sua vida. Então, olhe para o Senhor, para a sua palavra. Foi isso que o Senhor falou para Jeremias. O que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. A vara simboliza as pessoas. A vara simboliza as pessoas, simboliza o servo de Deus, porque a vara está ligada à videira. Você está ligado a Cristo e a vara tem que dar frutos. Então você é uma vara na presença do Senhor. Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Por que amendoeira? Porque a amendoeira é uma árvore que ela é a primeira a brotar quando inicia-se a primavera. E ela também, no hebraico, ela é tida como vigilante. Ela é tida como uma planta de vigilância, significa no português vigilância. Ela é uma árvore para os israelitas com a expressão muito poderosa. No hebraico significa shoqued. Então ela é uma árvore que simboliza vigilância. Nós temos que estar vigilante porque os dias são maus. Então você não deve olhar para o defeito do irmão, para criticar os líderes. Você tem que olhar para o Senhor. Você não pode entrar dentro da igreja ou dentro de qualquer contexto espiritual e ficar a olhar para aqueles que estão ao teu redor. São falhos, são muitas vezes frágeis, muitas vezes caem, se levantam, mas quando você olha para o Senhor, você vê que o Senhor é perfeito. A Malaquias fala: eu, Senhor, não mudo. Deus não muda, a essência de Deus permanece, o poder de Deus permanece disponível para aquele que crê. Deus ainda executa milagres, Deus ainda abre mares, Deus ainda derruba muralhas de Jericó, Deus ainda faz realizar sonhos, Deus ele ainda faz a estéril ser mãe de filhos. Nosso Deus, ele tem o poder, e ele disse a Jeremias: tu viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. O que Deus estava dizendo para Jeremias? Exatamente, Jeremias, eu sou vigilante à minha própria palavra. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Se Deus escreveu, se cumprirá. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos de desamor, de maldade, de perversidade. Mas Jesus disse que o amor esfriaria, o mundo ficaria caótico. O apóstolo Paulo disse que teríamos tempos trabalhosos. Então não é de se admirar o que muitas vezes nós contemplamos. Governantes perversos, nós contemplamos a maldade muitas vezes pela mídia, mas o Senhor, ele está velando por sua palavra. Prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Então é tempo de preparo, é tempo de vigilância, é tempo de você voltar ao primeiro amor, é tempo de você voltar às suas consagrações pessoais, é tempo de você se consagrar em jejum, em oração, é tempo de você clamar na madrugada, fazer seus propósitos, não se contentar com pouco, mas você vigiar e orar, porque Jesus certamente voltará e ele está à busca daqueles
aqueles que o amam. Ele diz: eu busco os fiéis da terra, eu busco o adorador perfeito. Aonde você tem colocado seus olhos, aonde você tem colocado o seu olhar, dizem aí os provérbios, falam que o espelho da alma é o olhar, que o olhar é o espelho da alma. O que você tem visto, meu querido? Qual filme que você tem olhado? O que você tem olhado tem edificado a sua vida, tem edificado a sua fé? Vigie, cuidado com as placas, cuidado com a idolatria, cuidado, vigia na terra, porque os dias são maus. Vigia com teu olhar o que você vê, purifica o teu olhar, porque o olhar é candeia do corpo. Se o teu olhar for bom, todo o teu corpo terá luz, mas se teu olhar for trevas, for escuridão, for mal, todo o teu corpo andará em trevas. Então o Senhor chamou Jeremias, confirmou que ia velar, que bastava ele cumprir o seu chamado profético. Fale, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Não é que você não vá lá todo minuto, mas você não vai ser aquele cristão chato de estar toda hora falando, mas tendo um momento propício, você tem que profetizar e falar da vinda do Cordeiro, do Apocalipse, da palavra profética dos finais dos tempos, terremotos, tsunamis, o amor esfriará, irmão contra irmão, e nós vemos isso, mas a palavra de Deus se mantém imutável, e é sobre esta palavra que o Senhor estava falando a Jeremias. Simplesmente pregue, porque o que está escrito está. E o Senhor diz na sua palavra em Apocalipse, quando escreve João as cartas apocalípticas para as 7 igrejas da Ásia, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é mais tempo de perdermos tempo com coisas vãs, com coisas que não edificam. Olhe para o alto. Olhe, fite os seus olhos na palavra de Deus, fite os seus olhos naquilo que te dá esperança. No teu pensamento, fita a palavra de Deus, olha para o Senhor, pensa nas coisas do alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Então, seja vigilante, seja uma vara de amendoeira, esteja vigilante, porque o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor da glória, ele vigia, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, que Deus possa estar te trazendo hoje um bom ânimo para que tu te levantes, prossiga a tua caminhada, olhando para o altar, autor e consumador da tua fé, aquele que morreu numa cruz, que está vivo, perdoa pecados, ainda que os teus pecados eles sejam vermelho como o carmesim, se tu te arrependeres, o Senhor diz que eles se tornarão alvos como a neve, porque grande é o Senhor para perdoar a tua vida, perdoar os teus caminhos, os teus pecados e te fazer uma nova criatura. Por isso, levante-se, meu querido, saia desta prostração espiritualmente falando, tome posição e saia como uma vara de amendoeira, orando, vigiando, principalmente vigiar e orar, porque os dias são maus, mas o Senhor será fiel à sua palavra na tua vida e sobre a tua família. Então, somente seja como Josué e profetize: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim cumpra o seu ministério, a sua chamada, com fé, determinação e foco, olhando para o Senhor,
tu não ficarás confundido, tu terás paz e prosseguirá na caminhada da fé. Esteja firme, porque a vitória é dos que perseveram. Como diz em Apocalipse, aos que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom.